paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Graças a Deus, juntos outra vez. E a nossa finalidade é a nossa reflexão sobre o assunto da Escola Bíblica do sábado, dia 18 de março de 2023. Como todos sabemos, estamos refletindo sobre a volta de Jesus. E nesta ocasião, nesta oportunidade, nós vamos pensar sobre a volta de Jesus como um fato que vai provocar, entre outras coisas, a reunião de todos os remidos. Nessa ocasião, na volta de Jesus, todos os salvos de todos os tempos que viveram em todas as gerações, desde a geração de Adão até a última geração que viver nesta terra, a geração que estiver viva no dia em que Jesus voltar, os salvos de todos esses tempos, eles se reunirão. A primeira vez que os filhos de Deus se reencontrarão todos. A nossa reflexão tem como base o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, primeira carta, registrada aí nos versos 15 até o 17. Para informar aos irmãos que nós estaremos lendo na versão João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Estou dizendo isso para facilitar os irmãos identificar se algum texto for lido e talvez não coincida as palavras com o mesmo texto na Bíblia que você estiver lendo, só para você saber que certamente nós estaremos lendo então em versão diferente. Eu estou lendo na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, edição revista e corrigida, e você estará lendo então, se for diferente o texto, numa outra versão. Mas o sentido é o mesmo, já sabemos. Palavras mudam, sentido e mensagem não. Paulo escreve assim aos Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta, versos 15 ao 17. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor. Dá uma palavra aqui também para os irmãos. Penso que já todos perceberam, mas eu gosto sempre de fazer algum adendo à leitura, no sentido de esclarecer bem o que é que está sendo lido e por que aquela informação está sendo tomada dali. Quando Paulo fala, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, dizer isto ele está se referindo, se reportando ao que ele escreve imediatamente antes do que ele vai esclarecer, e que a gente pode encontrar aí nos versos 13 e 14, que são os dois versos anteriores ao 15. Então, pelo que ele diz nos versos 13 e 14 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aí ele acrescenta, ou ele esclarece, a partir do verso 15, o seguinte, ele diz, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos ser arrebatados pelo Senhor antes dos mortos. Porque o mesmo Senhor, acrescenta no verso 16, descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, quer dizer, com um ruído, com um som, com a voz
dos anjos tocando os seus instrumentos e com a trombeta de Deus, e aí a ressurreição, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro em relação ao quê? Primeiro, antes que os vivos justos sejam arrebatados, primeiro vai acontecer a ressurreição dos que morreram em Cristo. Primeiro eles ressuscitam e depois nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente, quer dizer, os mortos ressuscitados e transformados, um corpo transformado, e os justos vivos que serão também transformados juntamente, serão arrebatados com Ele, com o Senhor, nas nuvens, quer dizer, subiremos firmamento afora, e estaremos nos encontrando com o Senhor, e esta é a esperança relacionada ao momento da vinda do Senhor Jesus. É o que aconteceria no momento da vinda do Senhor. Paulo está explicando isso aos irmãos de Tessalônica. E esta é a palavra. Daí por diante estaremos para sempre com o Senhor. Uma palavra também, estaremos sempre com o Senhor, não lá no lugar exatamente para onde iremos no momento da ressurreição. Ok? Estaremos para sempre com o Senhor, porque jamais os justos serão separados do seu Senhor, do nosso Senhor. Quer seja no milênio, que passaremos no céu, quer seja depois do milênio, quando voltaremos a esta terra totalmente restaurada, veremos isso ao longo dessa reflexão. Estaremos no céu ou aqui na terra restaurada, estaremos sempre com o Senhor, de forma que nunca mais nos apartaremos dele. Graças a Deus. Em síntese, com adendo da nossa apreciação, é o que está escrito aí na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 15 ao 17. Pois bem, esta reflexão é sobre a reunião dos remidos, que acontecerá na vinda do Senhor. Mas vamos fazer uma avaliação, uma análise. Vamos pensar aqui um pouco mais antes de nós entrarmos propriamente a falar sobre essa reunião dos remidos. Aí na introdução, nós vamos dizer que as palavras céu e inferno constam das páginas da Bíblia. Céu e inferno, está lá. A gente vai encontrar essas palavras no texto bíblico em diferentes momentos e em diferentes oportunidades, mas muito longe do significado que a literatura das religiões bíblicas e não bíblicas dão a cada uma delas. Tá? Então, céu e inferno são palavras que estão na Bíblia, mas o significado foge daquilo que é atribuído a essas duas palavras. Na Bíblia, céu é o lugar da habitação do eterno Deus. Inferno, por outro lado, é o lugar de silêncio, sem luz e sem qualquer atividade, onde são colocados os mortos. Inferno é o lugar dos mortos. Céu é o lugar da habitação da divindade, do Criador. Importante destacar, a gente acrescenta aí, que a palavra inferno guarda similaridade com as palavras Sheol, sepultura e Hades. Então, inferno pode ser também lido ou identificado como Sheol, sepultura ou Hades.
Na nossa linguagem, a palavra sepultura é a mais comum. Seol e Hades é a linguagem que a gente encontra mais na Bíblia, mas são termos arcaicos que na nossa linguagem a gente já nem utiliza, mas tem o mesmo significado de sepultura. O ensino bíblico não atribui ao inferno lugar de consciência ou de alguma atividade, tampouco o identifica como lugar da morada do diabo e dos seus anjos. As crenças colocam isso. Em suma, céu é o lugar da morada do Altíssimo e Trino Deus. A terra é o lugar da morada dos homens e o inferno, ou Seol, ou sepultura, ou Hades, é o lugar onde dormem os mortos e de onde serão ressuscitados. Justos e ímpios, cada grupo ao seu tempo. Mas justos e ímpios dormem na morte e eles vão para a sepultura, ou para o inferno, ou para o Hades, ou para o Seol, que é lugar de silêncio, ausência de atividade, ausência de sentimento, ausência de percepção, lugar onde dormem os mortos. Pois bem, a gente cita aí no Salmo 115 e o verso 16, lá você vai encontrar a informação que coloca cada um dos seres no seu devido lugar, em relação a céu e terra, ou em relação à divindade e à criatura, os homens. O poeta vai dizer: os céus são os céus do Senhor. O ser humano não foi criado para viver no céu. Ele diz: mas a terra o Senhor a deu aos filhos dos homens. O ser humano vive na terra e o ser divino vive no céu. Esse é o lugar de cada um de nós. Agora, os mortos que vão para o inferno, que vão para o Seol, que vão para a sepultura, dormir em silêncio, inconscientemente, Jesus, a gente cita aí João capítulo 5, versos 28 e 29, Jesus fala a respeito da ressurreição, da vida. E nos versos 28 e 29 do capítulo 5 do Evangelho de João diz assim: Jesus está falando: não vos maravilheis disto, daquilo que Jesus vinha falando. Vocês não fiquem espantados com isso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ou no inferno, ou no Hades, ou no Seol, ou sepulcros, ouvirão a voz do Filho do Homem, ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Veja só. Então, o céu é o lugar da habitação divina. A terra é o lugar da habitação dos homens. E a sepultura é o lugar para onde vão, dormindo, descansar, todos os mortos, justos e injustos, até esperarem o seu momento de ouvirem a voz de Deus e se levantarem dali. Aliás, se você quiser consultar um pouco mais, você pode verificar, por exemplo, Atos capítulo 24, quando Paulo, diante do governador Félix, ele fazendo o seu discurso, ele diz assim: olha, eu tenho esperança em Deus, como todos os meus acusadores também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como a de injustos. Entendeu? Então, ele faz uma distinção.
haverá ressurreição, todos os mortos irão ressuscitar, os justos na vinda de Jesus. A gente acrescenta aqui já para ficar claro. E os injustos, só depois de 1000 anos, depois que os justos estarão no céu por 1000 anos, vindo os 1000 anos, a segunda ressurreição, quando os ímpios também ressuscitarão, mas eles ressuscitarão para serem destruídos finalmente, morrerão a morte eterna. Quer dizer, eles já não será mais uma morte que se compara a um sono, porque eles nunca mais vão acordar, vão se levantar. A morte eterna é a extinção por inteiro, não somente dos ímpios, mas também o próprio diabo, o autor do pecado, e toda espécie de consequência maléfica oriunda da transgressão do pecado também serão destruídos, né? Graças a Deus. Estamos fazendo esses acréscimos para facilitar os irmãos entenderem de forma mais completa, porque de repente é muito comum as pessoas leem um texto e perguntam, mas e mais alguma coisa? Então é assim, Jesus vem e nós vamos ressuscitar. Os mortos justos vão ressuscitar, os justos vivos que ali, eles depois da ressurreição dos mortos justos, juntos eles serão transformados e arrebatados para estarem para sempre com o Senhor. Na reflexão 1, a gente acrescenta um pouco mais, dizendo que a crença popular sobre céu e inferno como destino dos mortos pode parecer uma certeza que remonta aos tempos que a Bíblia foi escrita, cuja crença atende à fé de católicos e evangélicos. Mas não é bem assim. A verdade não é essa, porque tal crença é bem mais nova do que se imagina e tem seus fundamentos nas crenças pagãs da Babilônia, do Egito, da Pérsia, da Grécia e, por que não dizer, dos próprios romanos. Por outro lado, afirmar o contrário, ou seja, que céu e inferno, de forma como um e o outro são identificados, ou seja, céu, lugar de delícias, e inferno, lugar de sofrimento, como sendo esses os lugares da morada eterna dos mortos, embora tenham inspiração bíblica, não se firmam em nenhum fundamento bíblico. Os mortos não têm esses destinos. Só eles aguardam no pó da terra a ressurreição. Não é? Os mortos não vão para o céu ou para o inferno, não é? Assim que tiverem cada pessoa que tenha morrido. Quando a gente diz aí que, embora tenham inspiração bíblica, mas não tem fundamento bíblico, nós estamos dizendo assim que a palavra céu é tratada nas Escrituras. Nós vamos encontrar na Bíblia muitas vezes essa palavra falando sobre céu. O céu é uma realidade bíblica, assim como inferno. A palavra inferno aparece muitas vezes na Bíblia, só que não com o significado que foi dado a eles, como a gente diz aí no início da reflexão. Céu e inferno. A Bíblia fala sobre ambos, mas não como sendo o lugar da morada dos homens quando da sua morte. A gente cita aí Daniel capítulo 12, versos 1 e 2, que vai dizer assim, olha: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Naquele tempo quer dizer no tempo final, no final da existência, da história humana. Esse Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E esse Miguel é um personagem que atribuído à própria pessoa
hoje conhecido Jesus, antes era o Messias que se aguardava. E haverá um tempo de angústia. Aí ele fala do período imediatamente à manifestação de Jesus na sua segunda vinda. E um detalhe, veja só, angústia há desde Adão, desde que o pecado entrou no mundo. Mas olha o que a profecia diz: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, irmãos, para a gente não ter dúvida também sobre isso, o arrefecimento, o aprofundamento da angústia em função do pecado e da transgressão e da libertinagem e da estupideza humana praticada exatamente como consequência do pecado, a profecia está dizendo que haverá um incremento, um aprofundamento da angústia causada pelo arrefecimento da transgressão. E naquele tempo, aliás, mais naquele tempo, na vinda do príncipe Miguel ou Jesus, livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar escritos no livro. Apocalipse vai falar desses livros da vida, de livros, onde estão anotadas as obras de cada um. E o verso 2 do capítulo 12 do profeta Daniel confirma a questão da ressurreição. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eternos. Então, veja, duas ressurreições em momentos diferentes. Numa ressuscita-se os justos, noutra ressuscita-se os ímpios. Um na vinda de Jesus, os justos, os ímpios ressuscitarão só depois do milênio no céu. Na sequência 1, nós vamos dizendo que quando Jesus Cristo voltar, acontecerá a reunião dos justos vivos naquela geração que estiver viva quando Jesus voltar, com todos os justos mortos em todas as gerações passadas, desde Adão, as quais serão ressuscitadas. Não é? Nesse evento, todos terão seus próprios corpos e mentes transformados. Para quem quiser fazer a sua conferência, é o que Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15. Não é? Paulo fala sobre essa questão da ressurreição, da transformação e tudo mais dos corpos. E juntos subirão para encontrarem-se com o Senhor, e somente nessa ocasião os justos, agora com mente e corpos transformados, terão acesso ao céu, onde poderão se encontrar com servos do Senhor que viveram e que morreram em todos os tempos no passado. Jesus fala assim, está escrito lá no capítulo 8, verso 11 de Mateus, e virão do norte, do sul, de todos os lados, os justos, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Essa é a reunião de todos os santos. Não é? Veja só, justos, como nós vivemos hoje, depois da vinda de Jesus, com justos que viveram no passado. Na vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus, estes justos, eles se reunirão, eles serão reunidos para nunca mais se separarem, como a gente disse na introdução do nosso assunto. Na reflexão 2, a gente vai informando que logo chegará o dia em que os mortos em Cristo serão ressuscitados por ordem do Senhor Jesus Cristo, e juntos com os vivos salvos serão arrebatados
pelo mesmo Senhor que os levará para o céu, onde passarão um período de 1000 anos. Eles nunca mais serão separados uns dos outros, porque depois de passados aqueles 1000 anos, voltarão para este mundo completamente restaurado, onde viverão para sempre. Irmãos, essa é a indicação que a palavra de Deus nos dá. Veja só, a gente cita aí Apocalipse no capítulo 20 e o verso 4, e diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Nesse primeiro momento do verso está falando sobre o juízo. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Está falando lá do milênio no céu. Por isso, só 1000 anos. Os justos não permanecerão juntos e em comunhão com Deus só pelo milênio, só por 1000 anos. Vai ser eternamente. Só que no capítulo 21, que a gente cita aí, versos 1 a 8, vai dizer onde será dada a continuidade da convivência. Começa-se no céu, 1000 anos lá. E depois no capítulo 21 do Apocalipse, e a gente cita aí versos 1 a 8, que vai dizer: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Irmãos, novo céu e nova terra não é uma nova criação, não é um novo céu e uma nova terra que serão criados um outro planeta, uma outra crosta terrestre. Não, é esta terra. O novo céu é a terra restaurada. Deixa eu fazer aqui um exemplo, dar aqui um exemplo para facilitar o entendimento do que está escrito. O novo céu não é um outro céu. Uma nova terra não é uma outra terra. Quer dizer, o que nós vemos hoje, terra e céu, são esses mesmos. É novo assim. É como, pense em alguém que faz costura roupas. Então, ele costura uma peça. E depois essa peça foi danificada. E ele constrói uma outra peça. Mas é da mesma natureza, é para a mesma finalidade, tem a mesma condição, ela vai suprir a mesma necessidade. Então, novo céu e nova terra não é um outro planeta, um outro lugar, mas é essa terra restaurada. Veja a continuação do texto, como diz o verso 2 do capítulo 21 do Apocalipse: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus, que descia do céu, adereçada como uma esposa ornamentada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse mais: escreve, porque essas palavras são verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja só, os ímpios vão ressuscitar depois de 1000 anos,
e eles vão ser extirpados. O que o texto aqui finaliza dizendo, chama isso de segunda morte. E esta morte, em relação a ela, não terá mais esperança de retornar à vida. Hoje morremos com a esperança da ressurreição, retornar à vida. Mas depois, quem for incorrer nessa situação vai morrer eternamente. Não é? Muito bem, mas aí a sequência 2, e já estamos indo para a conclusão, a gente diz aí que depois do milênio no céu, a história da raça humana será recomeçada na mesma terra da qual fomos formados e onde fomos colocados para viver em paz e sem pecado. É o que a gente leu lá no Salmo 115, verso 16. Esta terra, este lugar, é o nosso lugar. Nós fomos criados para viver aqui. Aqui mesmo será nossa morada eternamente, sem riscos nem ameaças. Tudo dentro dos propósitos do Criador. A gente cita aí o profeta Isaías no capítulo 11, versos 6 a 9, falando da nossa vida aqui nesta terra, depois da restauração. Deus diz através do profeta, aqui morará o lobo com o cordeiro. Veja, nós temos aqui situações completamente impraticáveis agora, antes do pecado. Antes da restauração do dano que o pecado fez. Mas aqui, depois da restauração, isso vai ser perfeitamente possível. O lobo morar com o cordeiro, o leopardo vai se deitar junto com o cabrito e o bezerro, e o filho-leão com a ovelha gorda viverão juntos, e uma própria criança, na figura de linguagem aqui, uma própria criança os guiará. E o verso 7 continua com a mesma incompatibilidade de hoje, mas que será perfeitamente compatível depois da restauração. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha, como o boi come, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse texto ele é autoexplicativo e ele refere-se exatamente à restauração que acontecerá da natureza de toda a criação e da própria natureza humana. E aqui todos nós reunidos viveremos juntos, reunidos nós, gente que viveu todos os tempos, e toda a criação de Deus, junto com o próprio Senhor, viveremos juntos eternamente, sem risco de dano algum. E finalmente, na reflexão 3, a gente cita aí que para não restar dúvidas de que a eternidade dos remidos será aqui neste planeta, a Bíblia oferece duas descrições suficientes para a gente entender isso. Primeiro, o profeta Malaquias diz assim, lá no capítulo 4, verso 3, diz assim, e pisareis a cinza dos ímpios, falando dos remidos aqui na terra. É uma figura de linguagem. Claro que literalmente não será essa consciência, penso olha, estamos pisando aqui a cinza aqui dos que morreram, não. Mas ele está dizendo assim, pisareis a cinza dos ímpios, porque eles se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, é para dizer que é aqui, a vida eterna vai ser aqui. E depois, Isaías capítulo 66, versos 22 e 23, para dizer das estações. Nós serviremos a Deus aqui, da mesma forma como serviram os nossos pais, de tempos em tempos, lá no Éden, antes do pecado. Irmãos, a reunião de todos os remidos acontecerá na segunda vinda de Jesus. E aí
todos os remidos estarão para sempre com o Senhor. 1000 anos no céu. E depois da renovação, da restauração dessa terra, da destruição de Satanás, o pecado e os ímpios e todos os anjos malignos forem destruídos para sempre, os justos retomarão a sua vida neste mesmo lugar onde o ser humano foi criado e foi colocado, juntamente com toda a criação de Deus completamente restaurada. Portanto, que nós possamos participar de todas essas coisas, porque deverá ser maravilhosamente bom ou boas, de maneira que sequer conseguimos entender as maravilhas como serão elas. Deus nos abençoe e que nos dê a graça de viver nos preparando para este momento. Fiquem com Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Na terra afligida e humilhada, a noiva sofreu, calada, foi aprisionada e jamais desistiu. Cada lágrima da igreja o noivo colhia, e esse cuidado cada vez mais crescia. Preparando o paraíso para encontrar sua noiva e lhe dar o infinito, e do céu está a olhar. Ele vê sua noiva insistente e fiel, ele ira nas batalhas para salvar o céu. E a igreja noiva amada subirá pra seu noivo encontrar e eternamente o se abrirei
jamais quebrará a aliança. Para sempre a igreja é santa, para adorar o Rei. O meu Altíssimo, tremendo e digno, és Senhor, adorado no universo, a essência do amor, a estrela da manhã, vencedor, sinta a igreja, a presença marcante do noivo, o amor, a unção e o fogo, sinta o toque do noivo, sinta o abraço do O noivo vem, sim, ele vem pra buscar a noiva que adornada está preparada para subir ao céu em glória. O noivo vem, sim, ele vem pra buscar a noiva que adornada está preparada para subir ao céu em glória. Vem, vem, o noivo vem, vem, sim, ele vem. Aleluia. Vem, vem, sim,